11h03, gente. Alô você, Tribuna Livre chegando. Sextou, 25 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima. Fico com você até o meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Convite para você seguir as nossas comunidades no Instagram, gente. Vão subir esse número de seguidores aí. Entra lá no @Rádio América Oficial e no TV Horizonte Oficial. Curta as nossas postagens. O pessoal do marketing faz com o maior carinho para você. Comenta. Aqui você sabe, a casa é sua. Comigo hoje, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. Gente, hoje as primeiras horas do dia já pegando fogo, hein? Por causa da questão do presidente, o ex-presidente Fernando Collor, né, de Mello, que foi preso hoje para cumprir a pena após decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal. E o repórter Gustavo Godoy, da Agência de Notícias da França, traz os detalhes. Vamos conferir. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o segundo recurso da defesa e determinou a prisão imediata do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O também ex-senador foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção em uma investigação derivada da Operação Lava Jato. O ministro requereu ao presidente do STF a convocação de sessão virtual extraordinária do plenário para referendo da decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. A sessão virtual foi marcada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para esta sexta-feira. Collor foi condenado em 2023, em um caso que envolve, segundo o Ministério Público, o recebimento de 20 milhões de reais entre 2010 e 2014, quando era senador, para viabilizar irregularmente contratos entre uma construtora e a ex-subsidiária da Petrobras. Alexandre de Moraes destacou que o STF tem autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão, quando fica claro o caráter protelatório de recursos que visem apenas impedir o trânsito em julgado da condenação. Bafão, hein, Suelen? Eu tava comentando na redação que eu lembro, né, quando a gente fazia as passeatas do Cara Pintada, né, gente? Eu tava lá, né? E a gente cantava uma musiquinha assim na passeata. O Collor vai ganhar uma passagem para sair desse lugar. Não é de carro, nem de trem, nem de avião. É algemado no camburão. Eita, Collor, ladrão. Impressionante, né? Essa coisa da 1992, justiça. 92, gente. A gente nas ruas, acho que um dos movimentos mais bonitos que eu vi aqui no Brasil. Depois tentamos repetir isso no 20 centavos, mas já virou um negócio doido. A extrema-direita já invadiu, virou black bloc, gente morreu. A gente está nesse momento no Brasil, né, de precisar resgatar essa força das ruas. Tem movimentos importantes isso, aí, escala por 6 por 1, né, enfim. Isso aí. Mas é isso, a gente segue acompanhando essa prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Olha, hoje começa o último dia de velório do Papa Francisco. Começou, né, o último dia de velório do Papa Francisco. Repórter Suzane de Oliveira, da Agência de Notícias da França, traz os detalhes. A organização do funeral do Papa Francisco entrou na etapa final nesta sexta-feira, último dia do velório. Presidentes e monarcas de todo o mundo vão comparecer no sábado ao funeral do primeiro pontífice latino-americano, que morreu na segunda-feira aos 88 anos. Milhares de fiéis percorreram a nave central da imponente Basílica de São Pedro para se despedir durante alguns segundos do jesuíta argentino. O balanço oficial mais recente do Vaticano informa que 128 mil pessoas passaram pela igreja entre a manhã de quarta-feira, quando o velório começou, e as primeiras horas desta sexta. Os fiéis enfrentam filas de até 4 horas. A Capela Ardente, em homenagem a Jorge Mário Bergoglio, permanecerá aberta até a noite de sexta-feira, quando o cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá a cerimônia de fechamento do caixão para dar início ao funeral. O Vaticano informou que pelo menos 130 delegações, incluindo quase 50 chefes de Estado e monarcas em exercício, vão comparecer à missa fúnebre que acontecerá na Praça de São Pedro. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou condolências na quinta-feira após dias de silêncio. As relações entre a Santa Sé e Israel pioraram consideravelmente após o ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro de 2023 e a posterior ofensiva de Israel na faixa de Gaza, condenada pelo Papa Francisco,
pelo grande número de vítimas civis. É isso aí, pessoal. Nós estamos aguardando a sua participação. Manda um áudio, uma mensagem aqui pra gente. O nosso WhatsApp você já sabe, que é o 994122179. E a gente quer saber hoje, vocês já participaram do movimento Caras Pintadas, né? E pediram realmente o impeachment do Collor lá em 1992. Vocês sabem o que foi isso? A Juliana até meio que comentou aqui. A gente quer ouvir vocês também. Manda pra gente. Vamos para um rápido intervalo. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a Suelen chega aí com as capas dos principais jornais do país. Fica aí. Gente, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, né? 25 de abril de 2025. O tempo virou, né, gente? Pode contar nos dedos quem é que não tá doente. Faringite, laringite, roquidão. Hoje mesmo a gente ia receber aqui a doutora Camila Dias, advogada especialista de direito trabalhista, direito de família, mas ela estava completamente afônica, e a doutora Luciana Teniense veio salvar a gente. Daqui a pouquinho ela vem falar sobre direito de família, sobre alienação parental. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Alienação Parental, tá? Mas vamos saber como é que fica a previsão do tempo? Ver o que está acontecendo com esse clima, se continua frio assim? O meteorologista Claudemir de Azevedo traz pra gente os detalhes. Nesta sexta-feira e durante o final de semana, o céu fica nublado com pancadas de chuvas em Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Na capital mineira, a temperatura máxima chega até os 27 graus e a umidade relativa do ar no período da tarde em torno de 60%. Ao longo do final de semana, o tempo também seguirá instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais, em virtude da atuação de áreas de instabilidade. Com isso, a tendência é de céu nublado, com pancadas de chuvas, e essas pancadas de chuvas, inclusive, podem ser até de intensidade moderada a forte, especialmente na região da Zona da Mata Mineira, no Vale do Aço, assim como também na região central do estado de Minas Gerais. A temperatura máxima prevista para o estado de Minas Gerais é de 34 graus no extremo norte do estado e a mínima de 12 graus na Serra da Mantiqueira, no sul do estado de Minas Gerais, na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Muito bem. Agora vamos de atualização da fraude do INSS, gente, que é uma pouca vergonha, né? E quem traz pra gente mais detalhes é a Júlia Mareto, da Agência de Notícias da França. Vamos conferir. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, anunciou nesta quinta-feira a suspensão dos descontos feitos por associações de aposentados e pensionistas, além da retenção dos valores que seriam repassados a essas entidades em maio. O dinheiro será restituído aos beneficiários do INSS já no pagamento de junho. A decisão foi tomada após a Operação Sem Desconto, deflagrada em parceria com a Polícia Federal. A operação investiga um esquema nacional de fraude contra aposentados e pensionistas. Eram feitos descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS, realizados por sindicatos e associações. Nós estamos falando, e não custa repetir, de uma operação e uma investigação que tem como principal objetivo proteger os aposentados brasileiros e garantir que a sua aposentadoria seja recebida em toda a sua inteireza, em toda a sua integralidade, sem descontos indevidos. Foi anunciada a criação de um grupo especial para responsabilizar as entidades envolvidas, recuperar os recursos desviados e fortalecer as políticas de prevenção a fraudes. Ontem mesmo, a pedido do presidente Lula, o ministro Messias determinou que a AGU criasse um grupo especial de combate à fraude. Qual o objetivo principal desse grupo especial? É a responsabilização dos agentes das entidades envolvidas nesse esquema. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi exonerado em meio às investigações. Gente, eu já venho falando há muito tempo desse negócio desses descontos. A gente vem alertando aqui com a doutora Juliana Bento, com o Marcelo Barbosa do Procon, né? Minha mãe mesmo já teve um desconto no lerite dela do INSS, né? Agora parece que a coisa se tomou só uma proporção maior, porque realmente a maioria dos aposentados nem confere, né? Enfim, mandar um abraço pro pessoal aqui, Flávia Santos lá de Londres. Flávia!
Flávio contando aqui, lembra desse movimento, meninas? Cara pintadas, mas a impressão que tem é que a justiça é tardia no Brasil e a corrupção é endêmica. Agora é a vez do INSS. Tão triste para a população brasileira. Mandar um bom dia também pro querido Antônio Marcondes, para Kathleen Vitória, lá da Bahia. Ô, Kathleen, saudade da Bahia, hein? Bom dia também pro meu querido Jorge Pereira, lá do bairro Eimar. Vai mandando sua mensagem aqui, 994122179. Isso mesmo. Gente, recentemente nós tivemos até um movimento do pessoal que estava na dublagem viva, né, em prol da dublagem no Brasil. E olha só agora que interessante. Artistas e entidades do audiovisual se unem em campanha pela regulamentação do streaming no Brasil. Vamos dar uma olhada. O cinema é o espelho onde uma nação se enxerga inteira. A imagem em movimento é muito mais que arte. É identidade. O cinema é onde o Brasil se vê e se reconhece. A gente se emociona, sonha, ri e chora juntos na mesma tela. Todo mundo junto. Um país que não conta suas histórias perde a memória de si. E memória é um dos bens mais preciosos que a gente tem. A gente adora maratonar séries e ver filmes. Na Netflix, na Prime Video. Max, Disney, HBO, Você já reparou como quase não tem produção brasileira nesses catálogos? Tem pouquinho. E, quando tem, é difícil de encontrar. Essas empresas ganham muito dinheiro aqui no Brasil. Elas faturam bilhões. Com a gente assistindo. Ganham bilhões, eu mantenho nosso cinema amargo. Segundo o prefeito Álvaro Damião, o presidente Lula deve visitar Belo Horizonte. Obrigada. A gente vai falar agora sobre o anel rodoviário, né? O Giovanni começou e vamos falar agora. A novela do anel rodoviário, melhora ou não melhora, hein, gente? Repórter Giovanni Rodrigues traz as últimas atualizações sobre a municipalização do anel. Vamos ouvir. Ainda neste primeiro semestre, para oficializar a transferência da gestão do anel rodoviário para a prefeitura da cidade. Essa formalização da municipalização foi anunciada após uma reunião com a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. Além disso, a ministra prometeu agilidade tanto na concessão quanto no início das obras de 2 viadutos, que serão construídos com recursos do governo federal. A visita do presidente também deve incluir a entrega de maquinário relacionado às obras. Repórter Giovanni Rodrigues. Gente, mais uma revelação sobre as ações do Papa Francisco, tá? E dessa vez com cristãos da faixa de Gaza. E para você que está aí na TV Horizonte, nós estamos mostrando, né, e aqui na Rádio América, nós estamos falando sobre a preocupação dele com uma única igreja católica na faixa de Gaza. E na entrevista, o Papa, ele diz que ligo todas as tardes às 7 horas da noite para a paróquia de Gaza. E há 600 pessoas lá dentro. E ele conta, né, que o que acontece lá é muito difícil. A comida chega, as pessoas vão procurá-la e levam tiros. Não é fácil. E aí tem também uma entrevistadora, né, uma repórter, enfim, que pergunta ao Papa: e você fala com eles quase todos os dias? E aí ele fala: todos os dias às 7 da noite eu converso com eles. E a repórter também pergunta: e o que você fala para eles? O Papa responde: eu os escuto. Outro dia estavam felizes porque puderam comer carne ao invés de farinha e coisas derivadas. E às vezes eles passam fome e as coisas que eles me contam. Gente, é muito sofrimento. Não é fácil não, né, Juliana? Essa foi uma fala, né, do Papa. Tem muitos pensamentos, muitos vídeos do Papa que estão vindo à tona com a morte dele. Então a gente sempre fica muito emocionado. O Papa Francisco realmente é um Papa unânime, né? Todo mundo, todas as pessoas, mesmo que não sejam da religião católica, estão realmente muito sentidas com o Papa. Hoje é o último dia do velório do Papa, né? Amanhã é o sepultamento do Papa. Então a gente segue acompanhando, você segue acompanhando com a gente aqui na Rádio América, na TV Horizonte, tá bom? Para você que acompanha a TV Horizonte, a Suelen chega agora com informações sobre o festival Viva a Praça 7. Hoje tem a Adriana Calcanhoto gratuito na Praça 7.
Rádio América e na TV Horizonte, gente. Sexta-feira, 25 de abril de 2025. Coisa boa, né? Sextou. Deixa eu corrigir uma informação só aqui, ó. O show da Adriana Calcanhoto que eu falei lá do evento na Praça 7, ele é domingo, 6 horas da tarde. O evento começa hoje, né, Suelen? Suelen trouxe aí as dicas, né? Começa hoje com o que, Suelen? Você lembra? Hoje tem muito show. Hoje tem Caiete com o Carlos Nunes também, que tem um espetáculo muito bacana. Tem outro espetáculo teatral também com o Ilvio Maurício Canguçu. Tá cheio de atrações imperdíveis, viu, gente? E gratuito. Então, valorizem aí, aproveite, usem o espaço público, usem a Praça 7. Bacana demais. Ó, hoje, sexta-feira, né, é o dia que a gente fala sobre direito de uma maneira geral. O pessoal tá perguntando aqui da doutora Juliana Bento, semana que vem, tá, gente? Sem falta, sexta-feira, doutora Juliana Bento, vai ser feriado. Então você já vai mandando sua pergunta aqui, porque já tem muito tempo que a doutora Juliana não vem, né? Doutora Juliana Bento é especialista em direito previdenciário. Mas hoje nós vamos falar sobre direito de família, recebendo aqui com gratidão, alegria mesmo, e o doutora Letícia Ateniense Capanema, que veio socorrer a gente aqui hoje, porque a nossa advogada que vinha, ela teve um problema de faringite. Então, muito bom dia, doutora Letícia. Muito obrigada por nos atender. Bom dia, Juliana. Bom dia, Suelen. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Podem sempre contar comigo. Bacana demais. Hoje, gente, é Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. Alienação parental. Isso mesmo. Subindo aqui um pouquinho o microfone da doutora Letícia. E aí, o seguinte, alienação parental... Parece que todo mundo já sabe disso, mas não é não, né, doutora Letícia? Tem muita gente que tem desconhecimento do que é alienação parental. Exatamente, Juliana. Esse é um tema muito delicado, mas extremamente importante para trazer para debate, para dar conhecimento ao público, porque a alienação parental está presente e geralmente em divórcios, separações, disputa de guarda, a gente tem que estar sempre atenta a isso. Bacana demais. Ô doutora, alienação parental... ela acontece tanto do homem quanto da mulher, né? Tem muita gente que acha que ela é só do homem. Só da mulher, na verdade. Pode tanto acontecer para qualquer genitor, né? A alienação parental é quando um genitor age de forma a desqualificar o outro ou trazendo aí um prejuízo psicológico para as crianças e tentando prejudicar o vínculo com um genitor ou outra genitora. Mas não é só causado pelos genitores. Pode ser uma avó, um tio, padrinho, uma tia, padrinho. Quando começa a falar mal de um genitor, mal de uma genitora, ou quando começa a colocar a criança de certa forma, né? Falar de alguns riscos que não existem para abalar esse vínculo com um dos genitores. Então, é muito complicado porque, assim, você não vai ter uma prova de que isso está acontecendo, né? Você não vai ter, assim, uma filmagem, né? Porque acontece ali com a criança. Então, assim, como é que a gente... descobre essa alienação parental? São comportamentos da criança que mudam? É difícil fazer a prova, porque isso acontece geralmente, né, numa parte íntima da família, que não está sendo gravado, né, não tem testemunha, mas é possível perceber a partir do comportamento da criança. E a gente tem alguns profissionais, especialmente a escola, que pode também nos ajudar com relação a isso. Então, a criança, ela pode mudar um comportamento, começa a ficar agressiva, começa a ter uma repulsa, começa a não ter aquele diálogo que tinha com os genitores. E, especialmente o adolescente, às vezes ele fica mudo, ele para de conversar. Olha só. Então, tem que estar atento sempre e com auxílio desses profissionais. Uma psicóloga, a escola, uma aula de natação, o esporte também ajuda nisso, para a gente poder identificar. É verdade, inclusive, eu conheci um caso, né, de uma criança que a professora até comentou comigo, que falou assim, eu já tinha percebido que tinha mudado o comportamento, e ela, com muita pedagogia, muito amor e carinho, chegou para a criança e falou assim, então, o que está acontecendo? Aí ela falou, meu pai está separando da minha mãe, aí meu pai fica falando umas coisas, minha mãe fica falando outras coisas, ou seja, os dois lados, né? Então, a criança ficou realmente imersa a isso tudo e teve realmente alteração no comportamento. Não é fácil, né, doutora? Exatamente. A criança muda o comportamento, principalmente logo, né, após o divórcio. Os pais, né, os genitores, têm que ter uma maturidade para não transferir o conflito do casal para a criança. E quando isso acontece, altera o comportamento. Tem criança que está tendo até gagueira, né? Por causa desse conflito entre os pais. Verdade. Tem algum caso que chamou atenção nesses anos todos da senhora de advocacia, que a senhora falou, nossa, ou que conseguiu, né, que a justiça realmente entendesse que foi alienação parental? Eu tive um caso
que não chegou a dar alienação parental, mas teve um laudo psicológico, que o pai conseguiu a prova, que o pai, ele pegou o celular da criança e tinha as mensagens da mãe para ele. Olha, quando chegar na casa do seu pai, você coma tudo da geladeira, destrua tudo, faça birra, não converse com sua madrasta. E tinha as orientações. E isso, assim, abalou muito o vínculo com o pai, foi abalando. E com o tempo a criança foi crescendo, tentamos contornar a situação, foi feito até um laudo psicossocial, mas aí a criança já tinha atingido a maioridade e aí ela conseguia ter uma percepção melhor da situação. Mas também tem, assim, no divórcio, principalmente quando arruma uma madrasta, arruma um padrasto, fica julgando a criança, né? Se você gostar mais dela, se você conversar com a madrasta ou com o padrasto, eu não vou continuar te visitando ou te pegando, enfim. Tem uma série de situações que podem vir a acontecer. E qual que dica que você deixa, né, para quem não está nos ouvindo sobre essas questões, né? Tem que ter muito cuidado, é uma criança que está em xeque, é um adolescente, e aí sempre eu falo que eu acho que a primeira e a segunda infância são muito importantes. É o que te molda no futuro, né? Então, é importante a gente pensar nesse cuidado, não é mesmo, doutora? Exatamente. Acho que a primeira é a questão da maturidade dos genitores, né? Eles têm que ter a consciência do prejuízo que isso causa para a criança e que o conflito é entre eles, o divórcio é entre eles, as responsabilidades de pai e mãe com relação à criança continuam e a gente hoje, principalmente, tem que estar atento à saúde mental da criança. Então, principal dica, o diálogo. Né? Conseguir manter o diálogo. Quando isso não é possível, e a gente sabe que muitas vezes na prática não é possível, tenta achar uma pessoa em comum que consiga fazer esse diálogo, que consiga conversar e sempre atento à criança, dialogar com a criança, saber o que está acontecendo, ouvir, ter aquela ouvir escuta, de forma, né? Escuta qualificada, né? E sempre também manter o contato com a escola. Se sentiu alguma alteração, está acontecendo isso, relata para a escola. A professora, ela passa 4 horas com seu filho todo dia, ela pode te ajudar nesse sentido. Verdade, fora a escola integral também, né? Também tem a escola integral que é mais ainda, né? Ô, doutora, e aí o seguinte, vamos para a estrutura do judiciário. O judiciário hoje é capaz de avaliar esses casos de alienação parental? A senhora acha que ainda está muito deficiente? A questão que a senhora estava citando, né, da psicóloga, desse laudo judicial, que uma coisa é a lei existir, né? Outra coisa é o cumprimento dela. O tribunal está sempre em aperfeiçoamento, né? Ele tem que sempre capacitar os profissionais. A questão do estudo psicossocial ou biopsicossocial, com as psicólogas, tem que estar sempre aprimorando e estar atento a isso. Algumas comarcas têm uma estrutura melhor e outras nem tanto. Eu entendo que nem sempre conseguem diagnosticar, porque é difícil mesmo, né? Mas tem que ter uma conversa. Eu acho que essa questão de ir a criança um dia e com um dia tentar verificar a questão psicológica, se houve ou se não houve alienação parental, eu acho pouco. Às vezes a psicóloga teria que manter não só um contato com os genitores, mas também com a escola, com a psicóloga, para ver a opinião de todo mundo e assim fazer um laudo mais completo. Porque eu já tive casos de, na hora da questão da consulta com a psicóloga, o genitor ter orientado a criança de tudo que fosse responder. Então, tem que estar atento a esses treinos também, para poder detectar e diagnosticar. Muito bem. Doutora Luciana Ateniense Capanema continua com a gente aqui no próximo bloco. Letícia. Né, Letícia. Doutora, sexta-feira, né? Vamos dar um desconto. Doutora Letícia Ateniense Capanema continua com a gente aqui no próximo bloco, falando sobre direito de família, tá? Vou fechar aqui falando sobre algumas mensagens que a gente recebeu. Olha, tem uma mensagem aqui que nós vamos responder da Arlete Gomes. Arlete, no próximo bloco, fica aí juntinho com a gente que eu vou perguntar para a doutora Letícia, tá? O Arnob está falando, justiça no Brasil é uma tristeza. E essa do colo? Estamos acompanhando aí, Arnob. Daqui a pouquinho no Rede Notícia você tem mais informações. A Rosângela do Vista Alegre está falando, bom dia, Juliana, por favor, mande o número do dentista para mim. Vou lá fazer um orçamento agora. Ô, Rosângela, te mandando aí, tá? Facinho. 34266828. Telefone do doutor Eduardo Leite, tá?
Sérgio Nogueira também falando aqui. Bom dia, Juliana. Paz e bem sobre o movimento Caras Pintadas. Teve um papel marcante na sociedade brasileira. E depois de décadas, a justiça sendo feita. E agora essa operação de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Sérgio Nogueira, queridíssima, lá do bairro Concórdia. Tá? Mais gente mandando bom dia. Maria Eliane lá de Contagem, falando que tá na escuta. Ô, queridona, tô com saudade de você. Você tá sumida, hein? E a Lucinéia lá do Justinópolis está dizendo: Juliana, bom dia. Tá mandando pergunta para a doutora Juliana Bento, tá? Eu não vou resolver aqui e não vou falar aqui para você, porque eu não sou especialista. Mas doutora Juliana Bento vem sexta-feira que vem, eu vou guardar a sua pergunta aqui, tá? E por último... Flávia Santos de Londres, gente, que lindeza. Lembro bem desse movimento, meninas. Mas a impressão que tenho é que a justiça é tardia no Brasil. A corrupção é endêmica. E agora é a questão do INSS, tão triste para a população brasileira. Realmente, Flávia, eu estou indignada. Como diz o Boris Casoy, eu acho que isso é uma vergonha mesmo. Complicado. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, continuamos aqui com a doutora Letícia Ateniense. Capanema. Volto já. De volta aqui com o nosso Tribuna Livre. Sextou, minha gente, né? A Sônia Rezende tá aqui mandando para mim. Ô, Juliana, sextou. Para hoje um dia cheio de Deus, pois Ele é o suficiente para que nosso dia seja perfeito. Bom dia, minha querida. Tô com saudade de você também, viu? Você tá sumida aqui do meu WhatsApp, querido. Nosso WhatsApp, querido, né? Ó, vamos continuar falando sobre direito de família, recebendo aqui no estúdio, com muita gratidão e alegria, a doutora Letícia Ateniense Capanema, especialista em direito de família. Doutora, foi Deus que te mandou hoje. Agradeço esse convite e estamos aqui à disposição. Olha, vamos aqui seguindo falando sobre direito de família, gente. Eu queria chamar a atenção de todos vocês. A gente vai soltar um vídeo agora. Não é novo esse vídeo, tá? Ele voltou para as redes sociais. Muita gente compartilhando, que é um vídeo de um juiz. E ele falando, dando uma decisão, né? Uma argumentação, né, doutora? A gente pode falar assim, né? Sobre um caso de direito de família. Vamos ouvir. Técnica em enfermagem precisa trabalhar e não tem com quem essas crianças ficarem. O que também é difícil para a mãe, ela também é técnica em enfermagem, precisa trabalhar. Mas ela não quis a guarda? Então acabou. Ela acabou, doutora. Ela quis a guarda. A guarda não é só bônus. E a senhora não ri de mim, não. A senhora não ria de mim, não. A senhora tem que estudar muito para rir de mim. Ela não quis a guarda? Assim, a pergunta é simples. Ela não quis a guarda? Esses dois vão ter que resolver entre si quem vai ficar com a criança. Senão dá pra adoção. Se não pode cuidar do filho, põe num abrigo, sei lá, fazer alguma coisa assim. Não dá pro senhor lavar as mãos e falar, se vira aí. Não dá pra chegar e falar, olha, você tem a obrigação de me ajudar. Não, ele não tem. Ele não tem. Você não quis a guarda, filha? Aceita os ônus dela. Quem tem que se virar pra arrumar alguém é a senhora. Não necessariamente ele. A senhora quis a guarda. Eu preciso saber quais são os dias que esse pai pode. Ele tem um trabalho. Doutora, eu vou pedir para a senhora para juntar nos autos a escala de serviço dele. E a senhora também quer a sua escala de serviço. Sem isso, eu não tenho como decidir. Eu não tenho. Porque vai ser jogar o problema da mãe para o pai. E isso eu não vou fazer. A mãe não tem com quem deixar, o pai também não tem. Só que quem quis ficar com a guarda foi a mãe. Tem que pagar esse preço. A senhora ganha 1.300 e quis ter 2 filhos. Tudo bem, mas se o pai é um mau pai, eu não tenho culpa. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse negão, vou encher ele de tapa? Não é meu trabalho esse. A senhora é nova, é bonita, vai arrumar um namorado que vai ficar na sua casa com eles. E o trouxão ainda pagando alimentos. E vacila pagando mais alimentos ainda. E tudo bem. Quem tem que se virar com a guarda é a senhora. Desculpa, a guarda é sua. Aí o senhor vai sair do trabalho. Aí, mãe, ele sai do trabalho, não tem alimentos. Ah, vou pedir prisão dele. Não, eu não vou dar, filha. Ele saiu do emprego a pedido seu, inclusive. Para poder ficar 15 dias com as crianças, porque ele não tem com quem deixar. A senhora escolheu um mau pai. A senhora escolheu um cara sem dinheiro. Porque às vezes as pessoas não têm culpa de serem pobres e não terem dinheiro, né? Ou de não saberem administrar o próprio dinheiro. Ô, doutora Letícia, polêmico esse vídeo, hein? Meu o Deus. Juiz teve um ataque de sincericídio aí, machismo, como é que a senhora avalia?
Na verdade, assim, as falas são completamente inadequadas por também faltar empatia, faltar respeito, né, com as pessoas. Mas, além disso, mais grave de tudo, é que viola a orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça, que já existe protocolo para decisões levando em consideração perspectiva de gênero. O que é isso? É levar em consideração as desigualdades estruturais, e especialmente a que a mulher passa, né? Então, essa questão de trabalhar o dia inteiro, de não ter com quem deixar a criança, às vezes o valor da pensão não possibilita a contratação de uma pessoa, ou de deixar em tempo quase integral. Nunca, né, doutora? E nesse caso específico, que ele salienta, pediu a guarda, nem dá para saber direito se foi guarda compartilhada ou guarda unilateral, mas me parece que houve a questão da pandemia no meio do caminho. Então, com pandemia ou sem pandemia, existe alguns imprevistos, a vida é dinâmica, que você pode pedir a guarda e às vezes aquilo não dá certo do jeito que você imaginou. Então, qual que é o papel do juiz? Além da questão da perspectiva de gênero, é solucionar o problema dentro do caso concreto. É fácil solucionar? Não. Esse assunto é muito complexo. Tem que saber a rotina de cada um dos genitores, tem que saber se existe alguma rede de apoio, tem que saber a rotina da criança, se é possível ficar numa creche integral, se não é possível. Tudo tem que levar em consideração. Tem um minutinho da fala ali que ele até pede como é que é a rotina e os horários de trabalho. Mas tem que lembrar sempre, pai não é só pagar pensão. O pai tem os deveres de sustento, educação, criação. Afeto, né, gente? Afeto, tudo. É difícil você obrigar uma pessoa a ter afeto? Sim, mas tem que levar em consideração e a gente tem que parar com isso, de achar que pai é para pagar pensão. Tem que analisar as responsabilidades, e eu falo responsabilidade mesmo, no sentido de atuar, de cada um dos genitores. A regra geral é guarda compartilhada, então justamente para os dois terem responsabilidade, mas a gente sabe que em casos específicos é necessária a guarda unilateral, o que não retira, não exonera o pai de suas obrigações. Muito bem. Olha, nós temos até uma participação agora, doutora, eu vou até ler para você responder para a gente também. Ela é a Arlete Gomes, ela diz assim: bom dia, Juliana e doutora. Gostaria de perguntar, eu tenho uma neta que mora com a mãe, só que a mãe da criança não deixa eu ver nem ter contato com ela, nem mesmo com o pai do filho, né, da filha, enfim. O que eu posso fazer nesses casos, né? A questão do pai tem que analisar no caso concreto se houve alguma decisão judicial, se foi constatado algum motivo para esse pai não ter contato com a criança. Mas se for uma decisão unilateral da mãe, sem qualquer respaldo judicial, tanto o pai quanto a avó, e aí ressalto, a avó independente do pai, né? Ela tem direito de solicitar ao juiz para deferir, né? Para solicitar um dia de visita aí para a criança. É um direito dos avós o contato com os netos também, não é só direito dos genitores. A avó pode solicitar para o juiz essa aproximação da criança, um dia de visita e, é claro, sendo possível, o juiz vai deferir. Muito bem. Doutora, acontece muito, né, às vezes, assim, da mulher até por vingança, né, porque o pai não tá pagando pensão, mas a gente tem que deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mesmo revoltada, porque dá uma revolta mesmo, né, porque a gente sabe, gente, pelo amor de Deus, as mulheres estão dando conta não, né, é muito homem aí sem exercer esse papel masculino, né, acha que assim, separei... Tô pagando pensão nunca mais. Não tô pagando pensão, né, separei, tô curtindo a minha vida, tô com outra namorada aí, tá tudo certo. Mas a gente tem também que deixar claro aqui que uma coisa é estar pagando a pensão alimentícia e outra coisa é não ter direito de ver a criança, né? Mesmo nessa situação complicada da mulher aí, são coisas diferentes, né? Exatamente. Existe o direito à pensão, que é para o sustento da criança, que é questão, né, financeira, para poder criar a criança. E existe o direito de visita ou até a guarda compartilhada, que é a convivência com a criança. Então, independente de estar inadimplente com algum valor da pensão, o pai tem direito à convivência. E não só o pai tem direito, a criança tem esse direito. A criança tem o direito da convivência com ambos os genitores, se não houver nenhum risco concreto para a saúde física e mental dela. E, doutora, por exemplo, os pais da criança morreu, igual nesses filmes, né? Que tem muitos filmes que os pais morrem em acidentes, enfim. Morreu. Com quem que a criança fica? Com os avós paternos, os avós maternos? Como que a justiça avalia isso aqui no Brasil? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele exige que primeiro
se tente manter a criança dentro do núcleo familiar. Então, vai ter um estudo, e aí entra, né, os outros profissionais, psicólogos, estudo psicossocial, para ver qual que é parente, qual pessoa mais próxima, que a criança já tenha convivência e que atenda o melhor interesse da criança. Não havendo a possibilidade de ficar com nenhum parente, ou os parentes que existem, que tenham essa disponibilidade, colocam de alguma forma a criança em risco e não atende ao melhor interesse da criança, aí é possível ela ser encaminhada para um abrigo e ter um futuro processo de adoção. Mas primeiro, tenta manter no núcleo familiar. Olha, agradecer muito aqui a presença da doutora Letícia Teniense Capanema. Tem um Instagram, doutora, que a senhora quer deixar para as pessoas, para poder ver conteúdo de direito de família? Sim, é oliveirafilho.advogado, @oliveirafilho.advogados. É o Instagram. E agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês, Juliana e Suelen. Foi um prazer. Eu que agradeço. E agradeço a todos os ouvintes. Obrigada, nós é que agradecemos, tá, gente? Recebemos aqui a doutora Letícia Teniense Capanema, advogada de Direito de Família. Agradecemos também você que nos acompanha aqui na TV Horizonte, na Rádio América. Pedir para você seguir as nossas comunidades, @Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial, Rede Catedral. Lembrando que você pode conferir a íntegra desse programa lá no YouTube TV Horizonte Oficial. Vambora, né, Sueli? Bem, isso mesmo. Ó, vem aí agora o Rede Notícia com o Júnior Brasil e a Juliana Lima, que traz os detalhes sobre a prisão do ex-presidente Collor, hein? Nós ficamos por aqui, sexta-feira, acabou, mas segunda-feira a tribuna volta. Mas vocês podem ficar aqui ainda com a Juliana, que ela tá aqui. Ó, o programa de hoje teve apresentação minha e da Suelen Ogando, estagiários Luiz Barcelos, Daniele Camargo, Rafaela Bernardes, trabalhos técnicos Adriano Álvares, Wellington Barbosa, Luca Vasconcelos e o Alan Júnior. Coordenação, e o Guilherme Lohan também, coordenação de jornalismo da Rádio América, Paulo César Jardim, direção da Rádio América, Elanilza Carneiro, direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Fiquem com Deus, gente. Daqui a pouco eu volto com Rede Notícias. Sai daí não. Bom fim de semana.